tarde a todos, meu nome é Beatriz Silva Oliveira e eu sou estudante do Zilda Romero. Também fui uma das alunas que teve a honra de apresentar o projeto da aula invertida e eu vim aqui para poder explicar como é que foi o processo e as diferenças que eu percebi que esse projeto causou não só no meu estudo, como no processo de aprendizagem dos outros alunos que assistiram. Primeiramente, foi uma experiência muito surpreendente. Não foi a primeira apresentação que eu fiz, mas sempre nas apresentações que eu faço, eu tenho na minha cabeça que eu vou aprender o assunto. E é isso, eu aprendo o assunto e ponto final. Só que na aula invertida foi muito diferente. Além de eu aprender o assunto, eu tinha que pensar numa forma de ensinar que as coisas que eu falava, as palavras que eu falasse, fixasse na cabeça da pessoa que estava ouvindo. E isso é um trabalho muito difícil, ainda mais quando a gente está mexendo com jovens, pessoas da minha idade, no caso, né? E quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a pensar em métodos, em dinâmicas para poder conversar com a turma, eu percebi que eu estava indo muito além do assunto que eu estava aprendendo. Aquilo lá não era mais só sobre Fernando Pessoa. Aquilo lá não era mais só sobre artigo de opinião, que foi os dois assuntos que eu apresentei. Ia muito mais, e a confiança, e a responsabilidade. O aprendizado de outro aluno estava na minha mão. E foi incrível, porque eu amo apresentação, eu sempre gostei muito de falar em público, né? E eu acho que foi uma experiência, sabe, sem explicação. Eu chegar na frente da sala, poder falar o que eu aprendi e poder fazer com que outras pessoas aprendam de uma maneira mais fácil o que eu já um dia já tive dificuldade. A gente sabe, sem dúvidas alguma, que a forma que um aluno entende um professor e que o aluno entende outro aluno são completamente diferentes. Entende? Porque são gerações diferentes, né? A minha geração não é a mesma que a de vocês e não é a mesma que do meu amigo. Então, às vezes, essas diferenças que facilitam na hora do aprendizado. Porque a gente pega exemplos que acontecem no cotidiano. Um professor não vai saber dar exemplos que acontecem no meu cotidiano, porque ele não é adolescente. E eu acho que a gente se colocar nesse papel de protagonista lá na frente da sala e conseguir explicar para os alunos o tema é muito mais prático de entender. Eu não fui a única que dei essa aula invertida, então eu também assisti esse tipo de aula e eu posso afirmar com total certeza que me ajudou muito. E para ter certeza que não ficou nenhuma dúvida sobre o quanto essas aulas invertidas afetam no processo de aprendizagem do aluno, eu trouxe um relato de uma estudante que participou do momento que eu e o Daniel a gente estava dando a aula invertida e eu vou ler para vocês o depoimento que ela me mandou. A professora aplicar essa metodologia em sala de aula foi muito interessante. Acredito que a intenção foi melhorar o aprendizado e incentivar a participação maior dos estudantes. A aula apresentada pelos alunos Beatriz e Daniel foi um exemplo disso para mim, pois eles cumpriram os objetivos da atividade, demonstraram esforço e trabalho em equipe. Também percebi que a aula teve boa participação da turma e ajudou os demais estudantes a compreenderem melhor o conteúdo. E é isso exatamente o objetivo da professora Edna, inclusive eu tenho que agradecer a ela, porque foi ela que deu pra gente a oportunidade de apresentar. E é esse o objetivo, tanto da professora quanto de nós alunos que apresentamos lá, fazer com que os alunos entendam o que a gente falou, e não que saia por um ouvido e entre no outro. E foi muito gratificante saber que a gente cumpriu esse objetivo, saber que outros estudantes que também apresentaram, também fizeram com que eu entendesse de verdade o conteúdo, que eu conseguisse explicar para qualquer um que me perguntasse o conteúdo, porque eu já tinha aprendido, né? E assim como eu já disse no início, só aprende de verdade aquele que consegue ensinar para o outro o que aprendeu. Então, eu espero que esse tipo de projeto seja introduzido mais na escola, porque foi maravilhoso. E eu agradeço a atenção de todos.